O DNA nos diz tudo, e durante o estudo do cromossomo Y, descobri que não havia nenhuma ligação entre Ricardo III e os parentes da linhagem masculina que estão vivos hoje. Um segredo de família é algo poderoso. Ele pode permanecer oculto à vista de todos por gerações, até que, um dia, a verdade venha à tona e mude tudo. Para a Casa Real de Plantageneta, esse segredo permaneceu enterrado por 5 séculos, sob um estacionamento. Quando o esqueleto do rei Ricardo III foi encontrado, todos pensaram que o mistério estava resolvido. Que Ricardo III havia sido morto na Batalha de Bosworth, em combate, levado de volta para Leicester e sepultado no coro da Igreja das Feiras Cinzentas. Mas a ciência moderna, por meio da análise de DNA, tornou-se a reveladora definitiva da verdade. Ela expôs um escândalo de legitimidade e infidelidade que os historiadores jamais haviam imaginado. Uma descoberta muito mais perturbadora do que simplesmente encontrar os ossos de um monarca desaparecido. Encontrando Ricardo. Por mais de 5 séculos, o local de descanso final do rei Ricardo III foi um dos maiores mistérios não resolvidos da Inglaterra. A história conta que ele pereceu na Batalha de Bosworth Field em 1485, o último rei inglês a cair em combate. Seu corpo foi levado para Leicester, despido e enterrado em uma sepultura simples em uma igreja conhecida como Greyfriars. Mas nem tudo é o que parece. Ao longo dos séculos, a igreja foi demolida, suas pedras foram levadas embora e o terreno foi reutilizado até que toda a memória de sua localização exata desapareceu. O túmulo do rei se perdeu, engolido pela cidade em crescimento. Algumas lendas até afirmavam que seus ossos foram desenterrados e jogados em um rio próximo. Para dizer o mínimo, ninguém realmente esperava encontrá-lo. Isso tudo mudou em agosto de 2012. Uma equipe de arqueólogos, guiada por mapas históricos e um palpite, começou a escavar em um local bastante indecoroso: o estacionamento da prefeitura. Parece loucura, mas suas pesquisas apontavam para aquele pedaço de asfalto sem graça como a localização da igreja perdida de Greyfriars. Logo no primeiro dia de escavação, encontraram ossos de perna humana. Foi um começo impressionante, mas o fato mais chocante ainda estava por vir. O esqueleto, oficialmente denominado Esqueleto 1, foi encontrado em uma cova rasa, curta demais para o corpo, forçando a cabeça a uma posição estranha, apoiada em suportes. Este não era o enterro de um monarca amado, mas sim a obra precipitada de seus inimigos. Enquanto cuidadosamente removiam a sujeira, uma história começou a emergir dos próprios ossos. O esqueleto pertencia a um homem de pouco mais de 30 anos. Richard tinha 32 anos quando morreu. Os restos mortais estavam crivados de ferimentos, 10 no total. 8 deles atingiram o crânio, sugerindo um ataque pessoal brutal após a perda ou remoção do capacete. 2 desses ferimentos na cabeça eram graves, e qualquer um deles teria sido fatal. Um deles foi um traumatismo craniano causado por um objeto cortante na base do crânio, provavelmente por uma espada. Outro foi uma perfuração horrível de uma alabarda, uma arma de haste, que atravessou o topo de sua cabeça. Este não era apenas um homem que pereceu em batalha, era um rei que foi cercado e morto em um frenesi. Mas o verdadeiro momento de revelação, o detalhe que fez o coração dos arqueólogos disparar, foi a coluna vertebral. O esqueleto apresentava uma curvatura acentuada e tortuosa, uma escoliose. Durante séculos, Ricardo III foi retratado pelos propagandistas Tudor, especialmente Shakespeare, como um corcunda monstruoso. Os ossos provaram que isso era um exagero, mas tinha origem em uma condição médica real. A curvatura era tão acentuada que faria com que seu ombro direito ficasse visivelmente mais alto que o esquerdo. Essa única característica anatômica correspondia perfeitamente às descrições históricas. A análise isotópica dos dentes e ossos
revelou posteriormente uma dieta rica em frutos do mar e vinho. O tipo de alimento caro que apenas um indivíduo de alto status poderia comprar no século XV. Tudo apontava para uma conclusão inacreditável. Eles o haviam encontrado. Ainda assim, tudo isso eram evidências circunstanciais. Para terem 100% de certeza, precisavam de algo mais contundente, algo que não pudesse ser contestado. Precisavam decifrar a história escrita em seu código genético. A busca pelo DNA do rei estava em andamento, mas um escândalo ainda maior estava prestes a se desenrolar. O código de um rei. Com o esqueleto de um possível rei em seu laboratório, os cientistas enfrentavam um enorme desafio: obter DNA utilizável de ossos enterrados há mais de 500 anos é incrivelmente difícil. O DNA antigo se degrada, fragmentando-se em minúsculos pedaços, e é facilmente contaminado pelo DNA de todos que o manuseiam. A equipe teve que trabalhar em condições estéreis e em salas limpas, usando equipamentos de proteção completos para evitar que sequer uma única célula da pele contaminasse as preciosas amostras. Eles perfuraram o dente do rei e um osso denso da perna, o fêmur, que são os melhores lugares para encontrar material genético preservado. O objetivo era encontrar um parente vivo e ver se o DNA correspondia. Veja bem, embora a maior parte do nosso DNA seja recombinada a cada geração, existe um tipo especial chamado DNA mitocondrial, ou mtDNA. O que ninguém te conta é que o mtDNA é transmitido apenas de mãe para filhos, permanecendo quase idêntico ao longo das gerações. É como uma assinatura familiar perfeita transmitida pela linhagem materna. Ricardo III não teve filhos sobreviventes, mas sua irmã mais velha, Ana de York, teve. Genealogistas trabalharam durante anos rastreando a linhagem feminina de Anne até os dias atuais. Encontraram 2 descendentes vivos: Michael Ibsen, um marceneiro nascido no Canadá e residente em Londres, e Wendy Duldig, uma prima distante. Ambos forneceram amostras de DNA. Quando os resultados dos exames laboratoriais chegaram, a equipe tinha a resposta. O DNA mitocondrial do esqueleto de 500 anos era uma correspondência perfeita com o de Michael Ibsen. O tipo específico de DNA mitocondrial que eles compartilhavam é, na verdade, bastante raro, encontrado em apenas uma pequena fração da população. As probabilidades apontavam esmagadoramente para que o esqueleto fosse de Ricardo III. As evidências arqueológicas, os ferimentos, a escoliose e agora a comprovação genética tornavam a conclusão incontestável. O mistério estava resolvido. O mundo comemorou, mas os cientistas não tinham terminado. Eles tinham outro teste para realizar, e este revelaria toda a história. Eles decidiram analisar o cromossomo Y, o fragmento de DNA transmitido exclusivamente de pai para filho. Em teoria, o cromossomo Y de Ricardo III deveria ser compatível com o de outros homens descendentes de seus ancestrais da linhagem masculina. A equipe localizou parentes vivos da linhagem masculina de Henrique Somerset, o 5º Duque de Beaufort, que eram descendentes conhecidos do rei Eduardo III, trisavô de Ricardo. Se os cromossomos Y fossem compatíveis, seria a peça final do quebra-cabeça. As amostras foram testadas, os dados foram analisados e os resultados foram uma total incompatibilidade. Não havia nenhuma correspondência. Nem de perto. A linhagem paterna do rei estava interrompida. Em algum ponto das 19 gerações que separam Ricardo III de seus parentes modernos, o pai de alguém não era quem os livros de história diziam que ele era. Isso não era apenas uma anomalia genética, era a prova de um escândalo real oculto, o segredo ilegítimo do rei.
os resultados do cromossomo e causaram um grande impacto na comunidade histórica. Não se tratava apenas de uma incompatibilidade, era uma impossibilidade genética. O DNA contava a história de um caso de falsa paternidade, um termo científico elegante para infidelidade em algum lugar da árvore genealógica da família real. O que muitos ignoraram é que isso não era apenas uma fofoca palaciana vinda do além. Tinha implicações enormes. Toda a reivindicação dos reis plantagenetas ao trono era baseada em uma linha de sucessão ininterrupta de pai para filho. Esse DNA provou que a linhagem, o próprio alicerce do seu poder, não era pura. O fato mais chocante é que essa descoberta significava que, em algum momento, uma nobre teve um filho com alguém que não era seu marido, e essa criança foi criada como um herdeiro legítimo. Então, onde ocorreu a ruptura? Essa é a pergunta de milhões de dólares. Os cientistas não conseguiram determinar a geração exata. Existem algumas possibilidades surpreendentes. Uma teoria é que a infidelidade ocorreu na própria linhagem de Ricardo III. Durante sua vida circularam rumores de que seu pai, Ricardo, Duque de York, não era filho biológico de seu próprio pai. Se isso fosse verdade, significaria que Ricardo III não tinha direito legítimo ao trono pelo qual lutou e morreu. Transformaria toda a Guerra das Rosas, um brutal conflito de 30 anos pela legitimidade da sucessão, em uma luta baseada em uma mentira genética. Outra possibilidade é que a ruptura tenha ocorrido em algum ponto da linhagem dos descendentes modernos, os Somersets. Isso significaria que a própria linhagem de Ricardo III era legítima, mas ainda assim prova que o conceito de uma linhagem real imaculada é, para dizer o mínimo, uma fantasia. Muitas pessoas são obcecadas por rastrear sua ancestralidade. Mas a verdade é que esse tipo de evento é mais comum do que se imagina. Estudos genéticos modernos estimam que a falsa paternidade ocorre em cerca de 1 a 2% dos nascimentos por geração. Ao longo de 500 anos e 19 gerações, a probabilidade de pelo menos um evento desse tipo ocorrer torna-se muito alta. A questão é que estamos falando da família real, onde a legitimidade é tudo. Essa descoberta acrescenta uma camada de deliciosa ironia à história de Ricardo. Sua própria reivindicação à coroa baseava-se na declaração de ilegitimidade de seus sobrinhos, os famosos príncipes da Torre. Ele argumentava que o pai deles, seu irmão, o rei Eduardo IV, também era ilegítimo. Ele ascendeu ao poder com base no princípio da linhagem pura, Igagok-tsi. Agora, séculos depois, seu próprio DNA revelou que todo o conceito era falho desde o início. Essa revelação nos força a fazer uma pergunta profundamente perturbadora. Quantas outras famílias reais, antigas e modernas, escondem segredos semelhantes em seus genes? A ciência expôs o escândalo, mas também ajudou a pintar um novo retrato do homem, mais do que um vilão. Enquanto o escândalo do DNA dominava as manchetes, outras análises científicas transformavam silenciosamente nossa compreensão de Ricardo III, o homem. Durante séculos, nossa imagem dele foi moldada quase inteiramente por seus inimigos, os Tudors, e imortalizada por Shakespeare como um vilão fisicamente deformado e moralmente corrupto. Mas a ciência nos permitiu conhecê-lo em seus próprios termos, livres da propaganda. Utilizando uma tomografia computadorizada do crânio, artistas forenses realizaram uma reconstrução facial. Eles sobrepuseram meticulosamente músculos, gordura e pele em um modelo 3D do crânio. O rosto resultante foi impressionante. Era mais jovem, menos severo e mais bonito do que qualquer um de seus retratos famosos sugeria. Mostrava um homem de constituição esguia, queixo proeminente e expressão pensativa. Então,
Eles integraram as descobertas genéticas. A análise de DNA previu, com 96% de probabilidade, que ele tinha olhos azuis e com 77% de probabilidade que tinha cabelo loiro na infância, que provavelmente escureceu para castanho claro na idade adulta. Isso contradiz diretamente os retratos Tudor posteriores, que o retratavam com cabelo escuro e uma expressão ameaçadora, provavelmente pintada dessa forma para fazê-lo parecer mais vilanesco. A ciência nos deu um rosto mais humano e menos monstruoso. A análise de seus ossos também desfez de vez o mito da corcunda. Embora sua escoliose fosse grave, não teria produzido uma corcova visível em suas costas. Em vez disso, teria feito com que seu tronco fosse mais curto do que o normal e que seu ombro direito ficasse mais alto do que o esquerdo. Ele teria uma estatura um pouco mais baixa, talvez em torno de 1,73 metros, o que era a média para a época, mas parecia mais baixo devido à curvatura da coluna. É importante ressaltar que essa condição não teria afetado a força de seus braços ou pernas. Ele era perfeitamente capaz de usar uma armadura pesada, com mais de 22 quilos, e lutar em um campo de batalha. E as evidências mostram que ele foi um guerreiro formidável até o fim. É possível ver a verdade de seus momentos finais estampada em cada ferida. O esqueleto conta uma história brutal e implacável que desfaz séculos de mitos. Ele não foi atacado pelas costas enquanto fugia covardemente. O fato é que os ferimentos catastróficos em sua cabeça comprovam que ele estava de frente para seus atacantes, provavelmente desmontado do cavalo, com o capacete perdido no caos e completamente cercado. Das 11 feridas que sofreu em sua batalha final, 9 foram apenas no crânio. Os cientistas acreditam que os golpes finais e fatais foram desferidos com extrema violência, o que sugere a fúria pessoal de seus inimigos. Um ferimento enorme, provavelmente causado por uma alabarda, foi desferido de baixo para cima, arrancando um pedaço do crânio e penetrando em seu cérebro. Outro golpe de espada atravessou sua cabeça de um lado ao outro. Mas o que muitos ignoraram é que a humilhação continuou mesmo depois de sua morte. Havia um pequeno corte em uma costela e uma profunda perfuração na pelvis, ferimentos que quase certamente foram infligidos após sua morte. Esse detalhe pinta um quadro sombrio do ódio de seus inimigos. Enquanto seu corpo nu era jogado sobre um cavalo e desfilado pelas ruas de Leicester como um troféu, eles continuavam a humilhá-lo. Para dizer o mínimo, foi uma mensagem de vitória total. Mas, numa estranha reviravolta do destino, a ciência moderna devolveu-lhe a dignidade. Confirmou que ele era um rei guerreiro que, apesar de suas falhas, morreu lutando frente a frente contra probabilidades impossíveis, um fato que seus inimigos tanto tentaram apagar. Então, uma linhagem sanguínea interrompida significa que um rei nunca foi rei de verdade? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para mais mistérios históricos.